Aí, pronto. Agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje a gente começa então na sétima chama de frente 2, né? A parte de ótica. Eu separei a ótica em pedaços, né? Em tópicos. Então, essa primeira aula é uma aula de introdução. Ela vai ter muito mais conceitos do que desenhos. E aí a gente vai abordar a ótica na seguinte sequência. A gente trabalha hoje em introdução, fala um pouquinho na sequência, né, nas próximas semanas, de reflexões. E aí, quando eu falo de reflexão, eu estou falando de reflexões em espelhos planos, depois esféricos. Depois a gente passa para as refrações, e aí tem uma aula de refração para definir o que é. E depois entramos na parte de lente. Então, essa é o caminho da ótica. Se a gente pensar em termos de vestibular, existe uma preferência muito grande ah, em relação a questões de refração. O que é refração, os fenômenos, a dispersão da luz. Né? No Enem, especificamente, ótica não costuma cair muito. Quando cai, é lei de Snell. Mas a gente vai fazer uma abrangência de tudo que for possível dentro da ótica. Qual que é o recado que eu queria dar para vocês em relação à ótica? Talvez vocês venham de uma experiência de ter aula de ótica em cursinho, onde, e por uma série de questões, você nunca desenhou uma imagem no seu caderno. Você normalmente deve ter acompanhado a aula num slide, você teve que decorar que quando o espelho é côncavo, a imagem é assim, é assado. Então, a experiência que as pessoas têm com a ótica, geralmente ela é uma experiência meio de aversão. Como que a gente faz para mudar isso? A gente tem que mudar o jeito de trabalhar na sala. Então, a tua compreensão da ótica, ela vai depender muito do quanto você tem paciência para desenhar. Então, quando a gente for nessa aula, a gente nem vai fazer tanto, até vai fazer um pouquinho. Mas quando a gente for trabalhar com a parte de espelhos, com a parte de lentes, ou até com a parte de refração, você precisa desenhar no seu caderno. Não adianta ficar assim, ó. Ah, tá, entendi. Não vai adiantar. Porque se você fizer isso, você até vai entender o conceito. Mas na hora que você precisa trabalhar nos exercícios, não vai sair. Então, é muito comum que os alunos venham se queixando assim, Danilo, mas eu tenho que decorar que quando o espelho é convexo, a imagem é sempre virtual? Não. Se você desenha, você sabe. E a memorização, ela surge a partir do momento que você desenha. Então, acho que o recado para estudar ótica é folha quadriculada, como eu falei para vocês na segunda-feira, régua e lápis. É isso que você precisa. E ter paciência, tá? Sugestões. Quando vocês forem estudar ótica, se você tem dificuldade, chega em casa e faz os desenhos de novo. Depois você faz os exercícios, tá bom? Beleza? Esse é o recado meio que inicial. Nessa aula um, eu chamo de conceitos ou introdução. 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 Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é um pouco sobre luz, já que ótica fala de luz. Na verdade, existem dois setores da física que vão estudar luz: a ótica e a ondulatória. Só que na ótica é uma abordagem muito restrita. O que eu quero dizer com isso? Eu estudo fenômenos óticos relacionados à luz. Então, eu vou olhar basicamente para a formação de imagens. A gente vai tentar explicar por que a gente enxerga, como a gente enxerga, por que as coisas são como são do ponto de vista visual. Então, a gente vai falar coisas aqui, a gente vai ter que assumir algumas coisas que na ondulatória a gente vai desconsiderar. Por exemplo, quando a gente estuda luz na ondulatória, a gente aprende que a luz ela é uma onda eletromagnética.
Lá na ondulatória, lá na ondulatória, a gente aprende que existem dois tipos de ondas, do ponto de vista de classificação: as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Qual a diferença básica entre elas? As ondas mecânicas. Bom, primeiro, o que é uma onda? Onda é energia se movimentando. Isso é onda. A onda é uma perturbação que acontece no meio, onde ela está se propagando, a partir do momento que a energia anda. E essa energia ela pode andar de várias maneiras. A gente, quando estuda cinemática, né? A gente estuda a matéria andando. O corpo que se move, tarana, tarana. Quando a energia se move, através do que a gente vai chamar de pulsos, né? Então, quando aquele velho exemplo, né? Se eu amarro uma corda numa extremidade e faço isso aqui, ó, eu estou dando energia para a corda. E essa energia se propaga na forma de ondas. Então, onda é energia em movimento. Ponto. A energia ela pode andar de duas maneiras. Na forma de onda mecânica, que aí ela anda no ar, ela anda na água, ela anda numa corda, por exemplo. E ela pode andar na forma de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, eu não vou entrar muito nessa explicação do que é uma onda eletromagnética, é uma onda que pode andar em todos os meios, inclusive no vácuo. Essa é a grande diferença. Então, é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo. Que se propaga no vácuo. No vácuo. Não só no vácuo, mas ela se propaga no vácuo também. Quando a gente estuda ondulatória, a gente aprende uma equação muito famosa, chamada equação fundamental da ondulatória. É uma das duas coisas que cai de ondas. O que você precisa saber de ondas para o vestibular? Duas coisas: a equação fundamental e fenômenos. Explicar o que é uma reflexão, uma difração, uma ressonância, tá? Que é o que o Enem mais gosta. A equação fundamental da ondulatória, ela relaciona três características de uma onda. A primeira é a velocidade. Velocidade. Uma segunda característica que a gente representa pela letra lambda. Essa aqui é a letra lambda, parece uma girafinha, tá? É chamada de comprimento de onda da onda. O que é o comprimento da onda? Literalmente, é o tamanho da onda, o tamanho daquela oscilação. Então, quando eu faço isso aqui numa corda, ó, a corda oscila. Ela faz aquela barriguinha para cima e aquela barriguinha para baixo, né? Que a gente chama de crista e vale. Aquilo tem um tamanho. Isso é chamado de comprimento da onda. E uma outra característica chamada de, ops, que a gente representa pela letra F, que é a frequência da onda. O que é frequência da onda? Se a onda é energia, essa energia ela é propagada a partir de uma fonte. Você tem uma fonte que propaga energia. Por exemplo, o Sol é uma fonte de energia. Ok? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma onda numa corda, imagina que eu faça essa onda repetidas vezes, de tal maneira que eu produza pulsos periódicos. Por exemplo, eu faço lá 5 pulsos por segundo. 5 pulsos por segundo. Eu tenho uma frequência de oscilação. Tá? Então, a frequência, ela depende da fonte de emissora. Emissora. Tá? Então, por exemplo, pegando a luz como parâmetro, porque a gente está estudando a luz, se você olha para a lâmpada aqui da sala, ela está emitindo luz. Essa luz ela vem na forma de ondas e tem uma determinada frequência. E essa frequência depende da própria lâmpada. Tá? A equação fundamental do ondulatório ela relaciona essas três grandezas. Ela diz que a velocidade da onda é igual
ao comprimento multiplicado pela frequência. O famoso V igual a lambda F. Tudo bem? Falando da luz especificamente, a gente ainda precisa fazer alguns comentários. Velocidade da luz. A luz é muito rápida, né? Diz a relatividade que a luz é a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que a física pode conceber. Ou seja, nenhum corpo anda em nenhuma circunstância a uma velocidade maior que a da luz no vácuo. E isso até hoje me parece ser plausível. Pelo menos a física não conseguiu refutar essa ideia. Essa velocidade, ela depende do meio. Ela depende do meio. Tá? No vácuo, a luz se propaga a essa velocidade aqui. Na verdade, gente, não é só a luz que se propaga no vácuo a essa velocidade. É qualquer onda eletromagnética. Por que eu estou dizendo isso? Porque a luz é uma parcela das ondas eletromagnéticas. Existem outras ondas eletromagnéticas que não são luz. E aí, para falar sobre isso, a gente precisa falar da questão da frequência. A frequência de uma onda eletromagnética, ela vai dizer para a gente de que tipo ela é. Por exemplo, quando eu passo um protetor solar, eu estou me protegendo do quê? De ultravioleta. É uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética. Quando eu esquento um alimento no micro-ondas, por que o micro-ondas chama micro-ondas? Porque ele emite micro-ondas. São ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética. Então, Danilo, qual que é a diferença da luz para micro-ondas para ultravioleta? A luz é o que você enxerga. Os nossos olhos, gente, do ponto de vista físico, eles são captadores de ondas eletromagnéticas. São receptores de ondas. Ah, mas eu não enxergo ultravioleta. Não, a gente não tem uma sensibilidade para isso. Então, para falar sobre isso, a gente precisa lembrar da frequência. A frequência de uma onda, ela vai separar as ondas eletromagnéticas em visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. De maneira geral, a gente pode fazer uma lista aqui, talvez vocês já tenham visto essa lista, classificando as ondas eletromagnéticas de acordo com a frequência. Frequência. Como a gente não está estudando ondulatória ainda, eu não vou especificar muito precisamente isso, mas já dá para você saber algumas coisas. A gente divide essas ondas em três faixas. Uma faixa de frequência bem baixinha, uma faixa de frequência bem alta e uma faixa mais ou menos. Aqui nessa faixa mais ou menos estão aquilo que a gente chama de espectro visível, mais conhecido como cores do arco-íris. A gente falou no modelo de Bohr, né? O espectro contínuo do arco-íris, que vai da seguinte ordem: vermelho, é estranho escrever vermelho de azul, mas tudo bem. Laranja, amarelo, é só imaginar o arco-íris. Verde, azul, anil e violeta, tá? Vermelho, laranja, amarelo, azul, anil e violeta. Tudo bem? Isso são as cores que nós enxergamos. Tá? Ou seja, né? Professor, Falando. Oi, se tiver como o senhor aumentar um pouquinho a letra, porque nós de casa não enxergamos. tem, Por favor. sim, Obrigada. nada. Peraí.
Ah, essa câmera não dá zoom. A da outra sala dá. Então vamos lá. Vermelho, de novo. Laranja, amarelo. Peraí que eu já vou sair da frente, tá? Verde, azul, anil e violeta. Pronto. Vê se ficou melhor agora, ou menos pior. Aqui. Esse aqui é o que a gente enxerga. Eu coloquei essa setinha aqui para cima, para que vocês saibam que quanto mais para cima tiver a cor, maior é a frequência dessa onda. Qual é o tamanho de uma onda de luz em média? Vou fazer uma outra pergunta, vai. Qual é a ordem de grandeza do tamanho de uma onda de luz? Tipo, é 1.000, 100, 1 milhão? Qual o tamanho de uma onda? Uma onda de luz, ela tem em média o tamanho de nanômetros, ou seja, bilionésimo de metros. Bilionésimo. É mais ou menos o tamanho de um átomo, tá? Você tem noção de como essa onda é pequena. A frequência dessas ondas é gigantesca, tá? Olhando para essa equação aqui, a gente percebe uma coisa, não sei se vocês percebem. Se eu admitir que a velocidade da luz é constante, ou seja, esse número é constante, o lambda e o f passam a ser grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer, então? Quando a frequência de uma onda é alta, o seu comprimento é baixo, e vice-versa. Tá? Então, vermelho é a onda de menor frequência, violeta é a onda de maior frequência. E a gente enxerga nessa faixa aqui. É como se os nossos olhos fossem rádios, entre aspas, capazes de sintonizar uma faixa de frequência. Alguns animais têm uma capacidade de enxergar cores um pouquinho abaixo do vermelho e alguns acima do violeta. Por exemplo, animais que têm hábito noturno, geralmente predadores, conseguem enxergar um pouquinho abaixo do vermelho. Os pássaros, por exemplo, principalmente aqueles pássaros que precisam caçar, tipo ave de rapina, essas coisas, eles conseguem enxergar um pouquinho acima do violeta também. Ou seja, enxergam coisas que nós não enxergamos. Acima do violeta, você tem ondas de frequência muito alta. Deixa eu escrever aqui frequência. Você tem ondas de frequência muito alta. A gente pode citar aqui ultravioleta, raio-x e raios gama. Raios gama ou radiação gama. Uma curiosidade, os telescópios que a gente usa, né, o Hubble, que é um telescópio mais antigo, e agora o James Webb, que é um telescópio mais moderno, eles conseguem fotos de coisas que estão muito distantes da gente. Você fala, nossa, mas como que os caras conseguem, velho? Porque eles não pegam só isso aqui, ó. O Hubble e o James Webb, por exemplo, eles conseguem detectar raio-x. E raio-x é um tipo de radiação, por exemplo, emitida por buraco negro, por supernovas, quando ocorre a explosão de uma supernova, por estrelas de nêutrons. Então, esses telescópios eles têm um alcance visual, entre aspas, muito maior do que a gente, porque eles conseguem enxergar cores no espectro que a gente não enxerga, tá? E os telescópios ópticos que a gente usa na Terra também não vão enxergar. Então o Hubble, por exemplo, ele não é um telescópio que só enxerga na faixa do visível, tá? Aí o que ele faz? Ele captura esses raios, essa imagem, e transforma aquilo numa foto. Então, vocês já viram na internet umas fotos do Hubble que são maravilhosas, né? E do James Webb, melhores ainda. Abaixo do vermelho, a gente tem o infravermelho, que é uma radiação associada a calor. Todos nós aqui estamos emitindo calor, concorda? A gente está emitindo energia.
o nosso corpo ele emite uma radiação associada ao calor, chamada infravermelho, né? Esses dispositivos que a gente tem disponíveis, né, tecnologicamente falando, de visão noturna, são aparelhos que capturam radiação infravermelha. Então, por exemplo, geralmente binóculo, que você tem, esses binóculos que o exército usa muito, né, de visão noturna, ele consegue enxergar o corpo andando, porque o corpo é uma fonte de calor. O calor, ele também se propaga na forma de radiação, tá? Então, uma parte da radiação é luz, tem uma parte aqui da onda eletromagnética que é calor, tá? E aí aqui eu ainda poderia destacar as micro-ondas e as ondas de rádio, tá bem? Ondas de rádio, ok? Então, na verdade, aqui a gente está meio que já entrando um pouquinho na parte de ondulatória. Então, quando a gente entrar em ondulatória, essa base já foi feita. Outra coisa que eu queria comentar sobre a questão da luz é a energia dela. A gente estava falando essa semana, né, na semana passada, hoje nós vamos falar de novo de modelo atômico, sobre relação entre transição eletrônica e emissão de luz. Lembra que o modelo de Bohr garante que cada elétron está numa órbita e que cada órbita está associada a uma energia. E que uma vez que o elétron transita ou faz aquele salto quântico de uma órbita para outra, ele muda a energia. E quando ele retorna para a órbita, o que ele faz? Solta a energia na forma de, não necessariamente luz. Pode ser ultravioleta, pode ser infravermelho, mas a gente fala luz no contexto geral. Então, uma das coisas que a mecânica quântica fala, dentre aquelas absurdos que ela costuma dizer, é que cada uma dessas ondas carrega consigo uma energia específica. Então, existe uma equação chamada equação de Planck, eu acho que eu cheguei a falar com vocês já rapidamente, que fala que a energia da onda é igual a H vezes F. A energia de uma onda é igual a H vezes F. H é um número, que não vem ao caso agora, chamado constante de Planck. Constante de Planck. Então, é importante que a gente fale um pouco sobre isso, até pela ondulatória, pelo seguinte: tem ondas que carregam mais energias do que outras. As ondas de maior frequência são ondas de maior energia. São justamente as ondas que a gente ouve, né, no nosso contexto, dizer que são ondas perigosas. A radiação ultravioleta é perigosa, o raio-x é perigoso, o raio gama nem se fala, o raio gama nem se fala, ele é extremamente perigoso, tá? Porque são ondas que carregam consigo muita energia. Então, quando você recebe essa onda, por algum tipo de evento qualquer, você vai ter lesão nas suas células, nos tecidos do corpo, enfim, tá? Uh, a radiação infravermelha ela também é perigosa porque ela pode causar queimadura, tá? A radiação micro-ondas é uma radiação que está muito associada à molécula de água. Quando o alimento vai ser aquecido no micro-ondas, ele recebe a energia da onda, as moléculas de água absorvem essa energia e começam a se agitar com mais intensidade. Tá? Por isso que o micro-ondas ele só esquenta coisas que tenham água. Se você pegar um copo de vidro colocado no micro-ondas, sem nada, ele não vai esquentar, porque não tem água ali. Tá bom? Beleza? Para ótica, a gente tem um problema. Para ótica, tem uma outra coisa que eu quero falar. Isso é uma coisa que dá problema. Na semana passada, a gente estava fazendo monitoria e 3 alunos vieram para mim com essa questão aqui. Ó. O que é um ano-luz, velho? É um ano. Um ano-luz é unidade do quê? Para os mais desavisados, vamos dizer assim: ano-luz é a unidade de tempo. Não. Ano-luz é uma unidade de distância, cara.
Agora, gente, que distância é essa? Imagina que você monte num raio de luz. Você vai cavalgar num raio de luz. E o raio de luz vai te levar embora daqui. Ele vai te levar com essa velocidade aqui, ó, no vácuo. Tá? A gente, aqui, deixa eu só fazer um comentário. A gente fala que a velocidade da luz no vácuo é 3/10 oitava, mas no ar também é, tá? A gente considera que no ar também é. Bom dia, flor do dia. Tudo bem? Eu? Não. Tô cansado, amigo. Nossa Senhora. Você vem toda quinta-feira aqui? Não, mas tá vindo as últimas aí. Você vai embora com que horas? Ah, tá bom. Você não ia falar pra gente tomar um café. Depois a gente se fala, então. Então imagina que você montou no raio de luz e foi embora. A cada um segundo, você anda isso aqui. Se passar isso para metros, né? Para quilômetros, perdão, vai dar 3 vezes 10 a quinta, 300 mil quilômetros em um segundo. Agora imagina que você faça isso durante um ano. Você fique viajando com a velocidade da luz durante um fucking ano. Você vai andar um ano-luz. Então é a distância que a luz se propaga, que a luz se propaga durante um ano. Mano, é distância pra cacete. Vocês têm noção do porquê se criou essa unidade? Qual o objetivo de criar uma unidade de distância tão grande? Astronomia. Astronomia. Por exemplo, você lê assim, né, no artigo na internet, foi descoberta a explosão de uma supernova de 10 bilhões de anos-luz de distância, a 10 bilhões de anos-luz de distância. O que isso quer dizer? Que ocorreu uma explosão em algum lugar do universo e a luz viajou 10 bilhões de anos para chegar até a Terra. O que isto significa, filosoficamente falando? Que aquele evento aconteceu há 10 bilhões de anos atrás. Tudo que a gente olha aconteceu no passado. Eu estou olhando para vocês agora. O que eu estou olhando agora não é o que está acontecendo agora. Porque a luz demora um tempo para chegar em mim. É claro que quando você está em pequenas distâncias, isso não é significativo. Agora, quando eu olho para um buraco negro, quando eu olho para uma galáxia distante, quando eu olho para um corpo celeste muito distante, aquilo já aconteceu. Então, tipo, aquilo que você está vendo agora, provavelmente aquela supernova nem existe mais. Você está olhando para o passado. Olhar para cima, olhar para o céu, é basicamente olhar para o passado. Tá? E eu particularmente acho isso bonito e perturbador. Mas foda-se também o que eu acho, né? Não importa. O que importa é, caralho, o que eu faço com isso no vestibular? Quanto mede um ano-luz? Vamos fazer essa conta? Quanto mede essa birosca? Velocidade da luz é ΔS sobre ΔT. Eu estou usando a velocidade média porque eu sei que a luz se propaga em movimento uniforme. A velocidade é constante. Tá. Eu vou adotar a velocidade da luz 3 vezes 10 oitava e eu vou considerar, gente, que um ano equivale a aproximadamente, é bem aproximado, tá? A 3 vezes 10 a sétima segundos. Dá um pouco mais, mas para efeito de conta é melhor a gente usar esse valor, até porque é o valor que os exercícios usam. Então, sempre que você vira este valor, já entenda que isso aqui foi arredondado. Então, imagina a luz viajando durante todo esse tempo aqui. Então, o ΔS que eu vou calcular, ele é igual a velocidade vezes o ΔT. Ele é igual a velocidade vezes o ΔT. Então, bora fazer a conta. ΔS igual a velocidade, 3/10 oitava, vezes o tempo aproximado de um ano, 3 vezes 10 elevado à sétima segundos.
Então, a gente tem em metros um ano-luz, que dá 9, 10 a 15 metros. 8 com 7, 15, né? Ou em quilômetros dá quanto isso? 3, 10 a 12, né? Para quilômetro eu divido por 1.000. Então, isso aqui para quilômetro daria 3, 10 a 12. Tudo bem? Cara, 4, 3, 6, 9, 12. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Cara, é muito. Dá aproximadamente 3 trilhões de quilômetros. Tá? Isso seria um ano-luz em distância. Tá? Tem um exercício na aula de movimento uniforme que fala sobre isso. Talvez alguns de vocês já tenham visto ele. Depois dá uma dica, dá uma olhada na aula de movimento uniforme que aparece aqui. Tá bom? Beleza? Tá. Agora vamos dar um pouquinho mais para frente. Na ótica geométrica. Oi. 9. Eu falei 12? Eu falei 3? Esquece. 9. 3. 9. Já é quinta-feira, gente. Já começa assim. Obrigado. 2. Vamos falar da propagação da luz. Para a gente poder estudar ótica geométrica, gente, a gente não. A gente precisa criar uma maneira de. A luz anda, ok. Mas a luz é uma onda. Então, tipo, a luz não é matéria. Como que eu vou representar uma coisa que não é matéria andando? Isso é fundamental para a gente aqui, porque eu não consigo construir imagem de espelho, não consigo construir imagem de lente se eu não fizer isso. Então, na ótica geométrica, a gente usa o modelo de raios e feixes de luz. De luz. Aqui, né? Toma um cuidado, que não existe raio de luz. O que existe é uma onda eletromagnética andando por aí. Só que para que a gente possa construir os conceitos, eu preciso considerar que a luz se propaga como se fosse um raio. E o que é um raio de luz para nós? O raio de luz, gente, é basicamente um segmento de reta. Acabou. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma fonte de luz e uma pessoa que vai observar a luz, ok? Eu represento o raio de luz assim, ó, tá? A gente costuma, no raio, dar uma orientação. Então, por exemplo, se a fonte está aqui, a fonte de luz está aqui, ó, e o observador está aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, tá? A gente considera, para efeito de ótica, que a luz se propaga em linha reta, tá? Depois a gente fala sobre a questão da propagação. Isso é um raio. E o que é um feixe de luz? Feixe de luz. Um feixe de luz nada mais é do que um conjunto de raios. Conjunto de raios provenientes de uma fonte. Então, vai haver momentos em que a gente vai representar apenas um raio, vai ter momentos em que a gente vai representar vários raios provenientes de uma mesma fonte. Toda vez que você representa vários raios provenientes de uma fonte, você está representando um feixe de luz, tá? Esses feixes, eles são divididos em 3 categorias. São feixes convergentes. Deixa eu colocar numa ordem que fica melhor para mim. São feixes cilíndricos
divergentes e convergentes. Tá? O- Qual a diferença deles? O jeito que esses raios vão ser representados. Isso vai variar de caso para caso. Eu chamo de feixe cilíndrico um conjunto de raios paralelos entre si. Por exemplo, assim, ó. Quem já estudou espelho esférico sabe, né? Entra paralelo, sai pelo. Ó. Então, isso aqui são feixes de luz cilíndricos, tá? Eles são paralelos. O que é uma coisa divergente? Não no sentido da língua portuguesa, né? Mas o que é uma coisa divergente? Quando você fala que você tem divergência com alguém, o que isso quer dizer? E tem coisas que você se afasta da pessoa, no sentido de concepções, de ideias, diferenças. Então, divergir significa se afastar. Isso é divergir. Então, por exemplo, né, a gente fala muito da história da lente, né, divergente. Uma lente divergente, ela faz o que com os raios de luz? Afasta. Quer ver um exemplo? Imagina uma vela. Imagina que você está numa sala escura. Imagina que lá no final da sala tem uma vela. A vela, para você, é tipo um pontinho de luz. Daquele pontinho de luz, vão sair raios assim, ó. Ó, ó, ó. Vamos desenhar uns raios aqui. Pronto. Beleza, mãe? Não, tá bom, né? Tá aí. Beleza? Geralmente, quando que a gente usa esse tipo de raio? Quando a fonte de luz é uma fonte tão pequenininha que a gente considera ela como sendo uma fonte pontiforme, na forma de um ponto, tá? Então aqui eu tenho pontes pontiformes. Pontes pontiformes. Opa, pontiformes, tá? E raio convergente é o contrário. Se o raio divergente é o raio que se afasta a partir de uma determinada origem, o raio convergente ele se concentra num único ponto. São raios que se concentram. Quer ver um exemplo? Ahn, lupa. Lupa. Alguém já pôs fogo numa formiga com lupa? Nossa, professor, que coisa estranha. É, dá para pôr fogo no papel com lupa. A lupa, que é um instrumento de aumento, né? Ela é formada por uma lente convergente. Uma lente convergente. Então, ela pega a luz que vem do Sol e concentra essa luz num único ponto. O meu óculos, acho que dá para ver isso. Ó, não sei se estão conseguindo enxergar. Tá vendo? O meu óculos eu consigo fazer isso porque ele é uma lente convergente. Alguém tem miopia aqui que está com óculos aqui na frente? Você tem miopia? Você pode emprestar seu óculos? Presta atenção que o óculos dela não vai fazer isso, ó. Por quê? Porque quando a luz passa pelos óculos, pelas lentes dos óculos dela, os raios se afastam. Lente divergente. A minha, que é de astigmatismo e hipermetropia, ó, ó lá. Tá vendo esse ponto aqui? Concentração de luz. Como que chama esse ponto na física? Foco. O que significa foco? Foco vem do latim focus, que significa fogo. Ou seja, os raios se concentram naquele pontinho ali, tá? Então, vou dar um exemplo, ó. Imagina uns raios vindo paralelinhos, bonitinhos, ó, lindeza. Gente, os raios do Sol, quando a gente for
trabalhar com construções na ótica, em muitos momentos a gente vai trabalhar com situações de desenhar sombra, penumbra. Quando a gente for desenhar os raios solares, nós vamos desenhar os raios sempre vindo assim, ó, paralelos, tá? Agora imagina que eu ponho aqui uma lente convergente. Uma lente convergente. Eu vou escrever aqui, ó, uma lupa. Vou chamar de lupa, tá? E daí você já sabe. O que vai acontecer quando o raio entrar na lupa? Eles vão se concentrar num único pontinho. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vocês imaginem a concentração de energia que tem aqui. Tem um caso muito curioso, que já apareceu até em jornal, de um prédio em Londres. Não sei se vocês já viram esse caso. Digita depois no YouTube lá, prédio côncavo em Londres. O que os arquitetos fizeram? Os arquitetos fizeram um prédio que era assim, ó. E ele é espelhado. Tá, e aí tem uma rua aqui. E aqui tem um estacionamento. Um belo dia, um sujeito parou o carro ali. O prédio tinha sido recém-inaugurado. O sujeito parou o carro lá e foi fazer alguma coisa. Quando ele voltou, o espelho do carro, o pneu do carro, tá tudo derretido. E o que aconteceu? Alguns espelhos, sobretudo os côncavos, né? Eles têm a propriedade de concentrar raios de luz. Só que aí por reflexão, não por refração, né? Porque a lente ela faz por refração. Só que os arquitetos não se ativeram a esse detalhe. Que, tipo, se esse prédio é um espelho côncavo, tem algum ponto que vai concentrar. E o ponto aconteceu bem no estacionamento. Aqui. Aí fizeram toda uma reportagem. Bom, dava para fritar ovo no chão da rua. E não era Cuiabá, era Londres, tá, gente? De tão concentrada que fica a energia. Então, hoje o prédio está lá, mas aqui é um lugar proibido de estacionar. Não sei se colocaram pano, mas vai falar isso para o arquiteto, né? Na obra dele vai colocar um pano no prédio. Colocaram o pano? Colocaram? Ah, então, pronto aí. Resolveram o problema, colocaram um pano. O arquiteto deve ter ficado puto, né? Bom, se eu tivesse estudado um pouco de ótica, né? Beleza? Tranquilo até aqui? Deixa eu tomar um cafezinho, peraí. Oi. Sim, diz a lenda que o Arquimedes pôs fogo numa esquadra naval. Pôs fogo com espelhos. Ele apontou o espelho. Eu não sei se isso é verdade, mas reza a lenda que sim. Ele estava avistando uma esquadra de navios. Ele apontou alguns espelhos para essa esquadra e queimou os navios ali. Diz a lenda que é isso mesmo, o Arquimedes. O cara era foda, né, mano? Oi, tá bem frio? Peraí. Nossa, não deve estar. Não é possível. Devia quanto estava? 17. Eu botei 23 agora. Vê se vai rolar, tá? O outro tava 23 também. Vou deixar os dois aqui. Se não melhorar, você avisa, tá? Nossa, aqui tá bem gelado mesmo. Como a luz se propaga, gente? Bom, uma das coisas que já dá para a gente escrever aqui
Se a luz ela está se propagando através de raios e feixes, né? A gente pode dizer que a luz se propaga em linha reta. Propagação retilínea. Retilínea. Aí, beleza? Propagação retilínea. Deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui. A luz se propaga em linha reta desde que ela esteja se propagando em meios homogêneos. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma situação que não, uma situação bem comum, que não é um meio homogêneo, a atmosfera. A atmosfera. Então imagina assim, ó. Eu vou até colocar assim, ó, cuidado. Cuidado. Imaginem o planeta Terra aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar mais pro lado aqui. Imagina o planeta Terra aqui, ó, um réu, e a nossa querida atmosfera envolvendo o planeta. Nós sabemos, tudo bem, a atmosfera é uma camada de gás, tananã. Só que existem várias coisas que fazem com que a atmosfera de fato não seja homogênea. Primeiro, porque a atmosfera não é só gás. Tem partículas sólidas, por conta da poluição, né? Gotículas de água. E tem uma outra questão que é muito importante, que é a atmosfera é atraída pelo campo gravitacional, de tal maneira que na superfície da Terra, eu escrevi aqui Terra, na superfície da Terra, a atmosfera é mais densa. À medida que você vai entrando na atmosfera, a densidade dessa camada vai ficando maior. Então você tem aqui o que a gente costuma dizer, né? Que é um ar mais rarefeito, que seria uma atmosfera muito tênue, e aqui você tem um ar mais concentrado, sei lá como a gente usa esse termo. Então imaginem, por exemplo, um raio solar adentrando na atmosfera. Quando esse raio solar entrar na atmosfera, ele vai entrar num ambiente onde quanto mais para dentro ele vai, mais denso é. Ou seja, ele vai fazendo isso, ó. Claro que eu estou exagerando, tá? Como chama esse processo? Refração. Ele vai entrando na atmosfera, mas como ele vai entrando num ambiente que não é homogêneo, é como se ele fosse mudando de meios. E o raio acaba fazendo que uma curva. E isso acontece de maneira muito bem determinada pela física. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar em refração, tá? Então a atmosfera não é um meio homogêneo. Meio não homogêneo. Sabe qual é o fenômeno que isso causa? Muito curioso, a gente não percebe. Imagina que aqui tem uma pessoa. Imagina que aqui tem uma pessoa olhando. O raio chegou nessa pessoa. Para essa pessoa, o raio está vindo da onde? Não é daqui. O raio está vindo daqui, ó. Então, tipo, é o que a gente chama de posição aparente. Quando eu olho, por exemplo, para uma estrela, ela não está onde eu estou olhando. Ela está um pouquinho, de uma posição um pouquinho diferente. Porque o raio que sai da estrela e chega na Terra, ele vai sofrer um pequeno desvio, causando essa mudança de posição aparente aqui, ó. O raio veio daqui, veio desse ponto aqui, ó, onde está meu dedo, mas para a pessoa que está olhando, é como se o raio tivesse vindo daqui. Tá? Isso aqui é a posição real, e isso aqui é a posição aparente. Questão prato cheio para vestibular, né? O cara conta isso, porque isso também é uma coisa do Enem, né? Ele conta um fenômeno e pergunta o que que explica isso. Então, qual é o fenômeno óptico que explica esse tipo de evento? É a refração. A gente vai estudar lá para a aula 3. Tá bom? Tá. Outra coisa que o raio faz.
Além do raio se propagar em linha reta, existe o princípio da reversibilidade. É um princípio bem simples de entender quando você está, por exemplo, dirigindo e tem um carro atrás de você. Aí você olha no retrovisor e você enxerga o motorista. E aí, de repente, você vê o motorista fazendo assim para você, ó, pelo espelho. Como é que ele sabe que ele tá que você, como é que ele sabe que você está vendo ele? Porque o raio de luz é reversível. Então, se eu te vejo pelo espelho, ou seja, o raio sai de você, bate no espelho e vem até mim, o meu raio sai de mim, bate no espelho e vai até você. Os raios de luz são reversíveis, ou seja, eles podem ir e voltar pelo mesmo caminho. É basicamente isso. Tá? Eles podem ir e voltar pelo mesmo caminho. Acho que essa é a melhor maneira de definir. E o princípio da independência. Gente, o Newton foi o primeiro cara que estudou a luz de maneira mais aprofundada. O primeiro modelo de luz que a gente tem foi do Newton. E para o Newton, ele explicava a luz atribuindo à luz um comportamento de partícula. Então, para ele, por que que vocês me enxergam? Segundo o modelo de Newton. Porque do meu corpo saem partículas muito pequenininhas e essas partículas viajam pelo ar e chegam nos seus olhos. Só que isso tem um problema. Isso tem um problema que o Newton não conseguiu explicar. Se o raio de luz é formado por partículas, o que deveria acontecer se eu cruzasse dois raios de luz? O que acontece quando dois carros vão no mesmo cruzamento? Eles batem e mudam a trajetória. Isso não acontece com a luz. Quando a gente fala que existe o princípio da independência, significa que dois raios de luz não se interceptam. Imagine, por exemplo, um raio de luz viajando aqui, ó. Vou chamar esse raio de raio 1, R1. E eu vou fazer esse raio de luz cruzar com outro raio. Isso aqui, ó. Aqui um raiozítio e aqui um outro raiozítio. Como os raios não se interceptam, significa que a trajetória deles não é alterada. Só tem duas maneiras, pelo menos aqui na ótica, tá? Da gente alterar a trajetória de um raio de luz, gente. Ou é fazendo ele refletir em alguma coisa, ou fazendo ele mudar de meio. Que aí ele sofre esse desviozinho, que é o que a gente chama de refração, tá? Não existe interceptação de raios de luz. Fala. Meios homogêneos são meios de uma fase só. O que é um sistema homogêneo? É um sistema de uma fase só. Água, água pura. Água, o ar, esse ar que a gente está aqui, nessa altitude, ele pode ser considerado um meio homogêneo. Mas a atmosfera como um todo, não. Porque quando você fala da atmosfera como um todo, você está falando de uma camada de vários quilômetros. Então, tenta imaginar mais ou menos assim. Você tem aqui uma camadinha de atmosfera. Aqui você tem outra camadinha de atmosfera. E aqui uma outra camada. Então é como se você tivesse, na verdade, para a luz, à medida que a luz vai adentrando a atmosfera, é como se ela entrasse em três meios diferentes. Então ela desvia um pouquinho aqui, desvia um pouquinho aqui, desvia um pouquinho aqui. Dentro de cada meio
ela vai andar em linha reta. Mas à medida que ela troca de meio, ela vai mudar um pouquinho a trajetória. Só que, evidentemente, quando se fala da atmosfera, não fica claro onde começa um meio e termina outro. Ela vai sofrendo esses micro desvios. No final das contas, você tem um desvio acumulado de luz. Por isso que a gente enxerga o objeto numa outra posição. Tá? Beleza? Eu posso também te dar um outro exemplo de como que a luz muda quando ela muda de meio, né? Todo mundo já presenciou isso na vida. Quando você vai, vamos supor, você vai num lugar que tem piscina. Quando você olha para a piscina, vamos supor, eu estou na beira da piscina. Quando eu olho aqui, eu vejo a piscina numa profundidade. Só que à medida que eu começo a olhar para frente, não parece que a piscina vai ficando mais rasa? Ela vai ficando meio torta? Isso acontece por causa do desvio da luz. Você enxerga coisas que, na verdade, não são reais, porque quando a luz sai da água, ela desvia. Então, por exemplo, quando eu olho para baixo aqui, ó, a luz que vem lá de baixo e entra no meu olho, ela praticamente não sofre desvio. Só que a luz que vem da outra borda da piscina, ela sofre um baita de um desvio para chegar em mim, na mudança de meio. E aí eu acabo tendo essa percepção equivocada, muitas vezes, de que aquele lugar é mais raso. Tá? Beleza? Beleza até aqui? Vamos continuar, então. Eu vou tomar um café. Já vou apagar aqui. Primeiro fenômeno óptico. Vamos lá. 1, 2, 3. Refração também. Refração também. Ele tem que mirar num outro lugar. Ele não pode mirar onde ele está vendo. Peraí, como é que é? Repete a sua pergunta, não entendi. Uhum. O telescópio faz isso. Eles conseguem fazer isso. Claro que, por exemplo, um telescópio Hubble, ele já está no espaço. Então ele não tem esse problema. Mas aqui da Terra, esses telescópios, eles têm sistemas que fazem essa correção. Porque, tipo assim, essa correção, não sei se vocês percebem aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho. Ó, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é um desvio de um ângulo alfa, tá vendo, ó? Da, posi... da posição que você enxerga. Para a posição real, você tem um ângulo alfa. Os telescópios que estão na Terra conseguem fazer essa correção. Não sei exatamente como que eles fazem isso, mas eles têm sistemas que conseguem fazer esse tipo de correção. Tá? Porque geralmente, por mais que o telescópio seja óptico, tem um no Chile, bem famoso, né? Um dos mais foda que tem tá no Chile. Ele está acoplado a computador, então ele consegue fazer esse tipo de correção para mapear exatamente onde está o objeto, né? Sombras e penumbras. É o 4? Perdão. Ah, é o outro é o 3. Sombras e penumbras. Sombra é uma coisa tão comum do nosso dia a dia que é até difícil da gente definir o que é uma sombra. Na verdade, a sombra é um fenômeno. É um fenômeno que ocorre por quê? Por que existe sombra? Eu sei que essa pergunta parece um pouco idiota. Mas por que existe sombra? A sombra ocorre quando existe uma fonte de luz, emitindo luz, evidentemente, e você coloca nessa fonte de luz um anteparo. E o que esse anteparo faz? Ele bloqueia a luz. Acabou. Isso é sombra. Claro que existem várias questões relacionadas à sombra. A gente vai fazer algumas durante a aula. Tá? Mas basicamente sombra é isso. O que importa nesse momento é a gente aprender a representar sombras.
Todo mundo sabe o que é uma sombra, o que eu preciso aprender é representar. Então vamos imaginar o seguinte: existe uma diferença entre sombra e penumbra. A sombra, ela geralmente ocorre quando a fonte de luz é muito pequenininha. Vou dar um exemplo que talvez você já tenha feito na sua vida em algum momento, sobretudo quando você era criança. Acabou a luz. Acabou a luz, está todo mundo no escuro. Pega a vela, acha uma vela aí. Não, acende a vela. É muito comum crianças e até mesmo adultos pegarem a vela, posicionarem a vela próxima da parede e começar a fazer bichinho de sombra, triângulo de sombra, certo? Então você tem um objeto luminoso, você tem a parede vai, a parede ela vai funcionar como uma tela de projeção. Projeção do quê, Danilo? Da sombra. E a sua mão, os bichinhos lá, o coelhinho, o monstrinho, vai ser o anteparo. Então a gente consegue representar isto por meio de desenhos. Então vamos lá. Eu vou representar aqui um ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto F, que é a fonte de luz. Gente, um ponto, ele sempre emite luz dessa forma aqui, ó. Certo? Raios que vão se propagar para tudo quanto é lado. Tudo bem. Aí eu vou colocar aqui um anteparo. Um anteparo. Que vai impedir uma parte da luz de se propagar. E aqui eu vou colocar uma tela de projeção. Pronto. Que pode ser uma parede, vai. Aqui. Então eu tenho a parede, o anteparo e a tela de projeção. Muito bem. Essa luz, ela vai ser emitida em todas as direções. Então vamos representar alguns raios. Eu vou representar esse raio aqui, ó. Concorda que esse raio, o anteparo não deixa passar? Né? Vou representar um outro aqui, ó. Também não passa. Vou representar um outro aqui. Aqui. Gente, eu não vou perder meu tempo representando o raio para trás. Mas é importante que vocês entendam que está saindo raio de tudo quanto é lado. Né? Agora, tem um raio que vai passar raspando aqui, ó. Ó, 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 ó. Um. Esse é o primeiro raio de luz que atinge a tela. Você concorda que daqui para baixo todos os raios vão atingir? Ó, daqui para baixo. Então, esse é um raio que a gente chama de raio limite. Esse é o primeiro raio que consegue atingir a minha tela de projeção. Tá, vou desenhar do outro lado agora. Ó, tudo bem? Tá vendo essa região aqui, ó? Sem luz. Sem luz. Não tem luz aqui. Só que é a região de sombra. 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 Pronto. Tudo bem? Tá, Danilo, mas o que que pode aparecer em termos de exercícios a respeito disso? Ele pode pedir para você calcular o tamanho dessa região. Porque percebam o seguinte, essa região, ela tem um tamanho. Eu vou chamar esse tamanho de desão. Agora vem um poder de abstração de vocês.
Esse tamanho da sombra, ele pode ser maior ou menor. Isso depende do quê? Suponha que esse anteparo seja o mesmo. Porque, claro, né? Se eu aumentar o anteparo, você concorda que essa região fica mais sombreada? Mas mantendo o anteparo parado aqui, do que depende esse tamanho? Da distância da fonte. Então imagina na tua cabeça, é claro que você imaginou na cabeça, né? Você pegando essa fonte e fazendo isso aqui, ó, afastando. O que acontece com a distância D? Diminui. É como se você visse, não sei se vocês enxergam, como se fosse um cone, e se você afastar mais, aqui ele diminui o tamanho. Se eu aproximar mais a fonte do anteparo, o que acontece com esse cone? Aumenta. Então, o tamanho da sombra depende disso aqui. Tudo bem? O tamanho da sombra varia. O tamanho da sombra varia. Como é que eu calculo isso? Pelo amor de Deus, não é para ficar decorando fórmula. Porque isso aqui é a fórmula que resolve um problema. Tem que você decorar isso. Isso é uma coisa também que você tem que tomar cuidado com ótica. Se você começar a decorar muita formulinha, vai perder o sentido. Eu preciso entender como eu faço para calcular esse tamanho. Tá, para calcular esse tamanho, eu preciso conhecer coisas. Por exemplo, ó, existe uma distância da fonte até a parede, não existe? Tá bom, vamos desenhar isso aqui. Vê se faz sentido para vocês aqui, ó. Distância da fonte até a parede, ok? Tá? Eu vou chamar isso de Hzão. 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 Outra distância que é importante para nós é a distância da fonte até o anteparo. Eu vou chamar de Hzinho. Tudo bem? Você pode chamar do que você quiser, tá? Eu estou chamando Hzão, Hzinho. Tá? Então, eu tenho que conhecer a distância da fonte até a parede. Eu tenho que conhecer a distância da fonte até o anteparo. Mas eu também tenho que conhecer uma outra coisa. O tamanho do anteparo. Porque isso também interfere no tamanho da sombra. Eu vou chamar o tamanho do anteparo de Dzinho. Então, problemas relacionados a tamanhos de sombra, eles têm esse tipo de contexto. Ele vai te dar algumas distâncias e vai te perguntar, olha, qual que é o tamanho da sombra? Ou, muitas vezes, ele te dá o tamanho da sombra e pergunta essa distância. Ele pode brincar com essas situações. Tá. Que tipo de princípio eu vou usar para resolver esse problema? Relação de triângulo. Semelhança de triângulos. Isso é uma coisa que a ótica tem. Se você gosta de geometria, você vai ter mais facilidade em ótica. Sobretudo geometria de triângulos, tá, gente? Muitos problemas, principalmente nesse comecinho, se resolvem enxergando triângulos. Isso é uma boa dica. Então veja, ó, eu vou apontar aqui um triângulo grandão, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Triângulo grandão. Triângulo grandão. Vocês concordam que esse triângulo grandão tem uma base, Dzão, e tem uma altura, Hzão? Que o triângulo está deitado. Conseguem ver que o triângulo está deitado? Então aqui é uma base, ó. Base e altura. Só que eu também tenho um triângulo pequenininho, formado pelo anteparo. No triângulo pequenininho, quem é a base? Dzinho. E a altura dele? Hzinho. Esses triângulos são semelhantes. Qual é a propriedade importante
que dois triângulos semelhantes carregam junto consigo? Ah, são parecidos, né? São semelhantes. Eles têm lados correspondentes proporcionais. Vocês entendem essa frase? Lados correspondentes proporcionais. Por exemplo, se o desão for o dobro do desinho, completa a frase? Hzão é o dobro do Hzinho. Lados correspondentes. Quem é o lado correspondente ao desão, gente? Desinho. Quem é o lado correspondente ao Hzão? Hzinho. Então eu resolvo por semelhança de triângulo. Eu consigo relacionar esses valores. Eu posso dizer assim, ó. Desão está para desinho, assim como Hzão está para Hzinho. Repito, não é para decorar. É para você olhar e enxergar os teus. Porque aí você resolve qualquer situação. Porque se você decora desão, desinho, Hzão, Hzinho, se o cara colocar X, Y, AB, fudeu. Porque está tudo decorado. Você vai ficar procurando um desão. Tá? Faz sentido? Aí assim, não, se eu quiser achar o tamanho da sombra, eu isolo o desão. Se eu quiser achar a distância da fonte até a parede, eu isolo o Hzão. Se eu quiser achar o tamanho do anteparo, eu isolo o desenho. Você isola o que você quiser. Mas o importante é você ter na cabeça a semelhança dos triângulos. Tá bem? Beleza? Sombra. Penumbra. Vamos falar um pouquinho de penumbra. Penumbra. Gente, o que acontece? Nesse desenho, a gente percebe que essa região aqui, ó, ela tem ausência completa de luz. Sombra é ausência completa de luz. Isso aconteceu porque a fonte de luz é muito pequenininha. Então, ela emite raios divergentes, ok. Alguns raios são bloqueados e tal. Só que existem situações em que a fonte de luz é grande. Não são fontes pequenininhas, são fontes grandes. Um exemplo de fontes grandes são aqueles refletores de estádios de futebol, que você vê uma sombra meio fraquinha quando o jogador está se movimentando ali no campo, tal. Você vê uma sombra meio acinzentada, não é uma sombra mesmo, sombra. Isso eu chamo de penumbra. Pode, se você quiser escrever alguma coisa na penumbra, escreve assim: é uma sombra parcial, é uma semi-sombra, digamos assim. Vamos mostrar como que a gente representa isso. Como eu não sei o tamanho do bagulho, vou desenhar uma linha gigante. Vou colocar mais para cá. Oi. Alguém falou comigo? Não? Tá. Peraí. Vou baixar mais uma aqui. Pronto. Então, ó, F, isso aqui é a fonte de luz. Então, imagina que isso aqui é uma lâmpada. Vou colocar até de vermelhinho, vai. Faz de conta que é uma lâmpada. Uma lâmpada.
tá? É uma lâmpada. Aqui você tem um anteparo e aqui você vai ter a tela de projeção. Ô, gente, o desenho é muito grande, mas eu nem sei por quê, tá? Aqui. Acho que vai dar. Vou ter que diminuir mais. Fazer isso aqui, ó. Pronto. Senão fica difícil desenhar. Ah, eu também posso colocar essa parede um pouco mais perto. É, vocês vão ver, vocês estão rindo, é? Vai rindo pra vocês verem. Vocês vão ver o trampo que dá pra fazer isso aqui. Aqui. Agora você entende por que que os caras que dão ótica só dão aula de slide, né? Ela nem fudendo que eu vou fazer isso de manhã, assim. É que eu gosto de desenhar mesmo. Tá, vamos lá. Você concorda que se essa fonte é grande, ela vai soltar raio de tudo quanto é lugar dela? Ela não vai soltar raio só de um lugar. Ela vai soltar raios de toda a sua extensão. Então, para você desenhar a sombra e a penumbra, existe um truque. Você vai pegar, você vai desenhar os raios limites. O que que são raios limites? Nesse caso, eram raios que passavam rasante aqui, certo? Alô? Ixi, tá estranho. Eram raios que passavam rasante aqui. Nesse caso, o que que é raio limite? São raios que saem da extremidade da fonte. Não perca seu tempo desenhando o raio que sai do meio da fonte. Então, ó, você tem uma extremidade inferior aqui e tem uma extremidade superior aqui, não é? Eu vou começar desenhando da extremidade inferior. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar um raio aqui, fazendo isso, ó. Pronto. Então é um raio que sai da extremidade inferior, passando pela extremidade inferior do anteparo. Beleza. Agora eu vou fazer isso lá de cima. Pronto. Acabamos de desenhar a sombra. Isso aqui é sombra. Nenhum raio de luz atinge essa região. Pode fazer um teste. Escolhe qualquer lugar do objeto, tenta traçar um raio, você vai ver que não consegue chegar aqui. Então, essa aqui é a região de sombra. Agora eu vou desenhar a região de sombra parcial. Sombra parcial. É aí que vem o truque. Para você desenhar a sombra parcial, o que que você vai fazer? Você vai desenhar raios de novo das extremidades. Só que agora você vai fazer o seguinte, ó. Da extremidade inferior, você vai desenhar um raio rasante à extremidade superior. Repito, da extremidade inferior, você vai desenhar um raio passando pela extremidade superior do anteparo. Você vai fazer isso aqui, ó. Dá uma risada agora pra você ver. Ó, ó. Chega a luz aqui? Chega um pouco. Um pouco chega. Você consegue, por exemplo, traçar um raio daqui, ó, e rasante vai chegar aqui. Você consegue, mas não chega toda a luz. Tem uma parte da luz que não chega. Isso é uma penumbra. Peraí, deixa eu escrever maior, senão o pessoal de casa não enxerga. Penumbra. Penu... Não, aqui não é uma penumbra. Aqui é sombra.
Isso explica a diferença de eclipse total e eclipse parcial. Imagina que isso aqui seja o Sol. Agora vamos abstrair um pouco aqui. Imagina que isso aqui seja o Sol. Sol. Imagina que isso aqui, ó, seja o diâmetro da Lua. E nós estamos na Terra. Isso aqui é a Terra, ó. Se você tiver a sorte de estar aqui, você enxerga aqui eclipse. Total. Se eu tiver a sorte de estar aqui, eu enxergo eclipse parcial. Essa é a dinâmica do eclipse solar. Essa é a dinâmica do eclipse solar. O eclipse solar, para quem não lembra, né, é quando o Sol está eclipsado. O que significa eclipsar? Esconder. Eclipse significa esconder. Então, o eclipse solar. Então, aqui seria a Lua, aqui a Terra. Tá? Como o Sol é muito grande, ele permite que, quando a Lua passa entre ele e a Terra, obviamente, permite que algumas regiões da Terra você tenha sombra e outras penumbras. Isso é a diferença dos eclipses de cada um dos dois, tá? Do outro lado também tem penumbra, tá? Do outro lado também tem penumbra. Vou desenhar. Ó, lembra como é que desenha a penumbra? Da extremidade inferior, traça um raio para a extremidade superior. Faz o contrário agora, da superior para inferior. Faz isso aqui, ó. Amaoi, ó. Meu Deus. Zoom. Zoom, garotinho. Ó lá. Penumbra. Aí. Eu sei que vocês não têm tempo, mas eu ia sugerir que vocês comprassem cartolina e canetinha e fizessem em casa isso. É bem melhor do que fazer equação de movie, gente. Desculpa. Eu sei que talvez vocês não curtam, mas eu acho bem mais legal do que fazer equação de movie. Ah, isso só desenha, cara. Muito bom. Tudo bem? Ficou alguma dúvida até aqui? Vamos fazer exercícios? O que precisar falar, eu vou falando mais pra frente ali de coisas. Peraí.